Olá, vamos dar continuidade então à série de apresentações sobre a história do parapsiquismo. Hoje eu vou estar falando sobre Roma, parapsiquismo no Império Romano. A história de Roma, ela começa já há muitos séculos, acho que desde do ano 2000 antes da nossa era, já tinha o pessoal vivendo na região ali. Era uma região de passagem, região de comércio, etc. Tinha vários povos que passavam pela região de Roma. Os dois principais da antiguidade eram os etruscos e os latinos. Do ponto de vista mítico, o mito, a lenda da criação de Roma, ela diz que Roma foi criada lá pelos dois irmãos, que eram o Rômulo e o Remo, que foram amamentados pela loba, etc. É um mito deles, mas de qualquer maneira, essa constituição da cidade de Roma, da estrutura política de Roma ali, ela é datada mais ou menos de 753 antes da nossa era. A partir desse momento, considera-se que Roma ela tinha já uma estrutura política, a cara de uma cidade, de uma cidade-estado, e ela passou a ser controlada por um tirano, por um rei, e aí considera-se o início da monarquia romana. Então, 753 antes da nossa era. Roma era um posto comercial e os reis dessa época da monarquia, eles eram etruscos. Então, os etruscos, eles ficaram aí um tempo controlando a cidade de Roma. Uma data importante também foi que no ano 509 antes da nossa era, os latinos, que eram esse segundo povo que tinha influência na cidade de Roma, eles se revoltaram contra os etruscos, expulsaram os etruscos e a partir desse momento eles criaram na cidade de Roma uma república. Então isso foi em 509 antes da nossa era. A República Romana, ela foi, vamos dizer assim, foi o que impulsionou o desenvolvimento de Roma. Ela era uma estrutura altamente avançada para a época. Eles criaram um senado, criaram um sistema judiciário, dá para dizer assim, eles criaram o que a gente chama de direito romano. Eles criaram toda uma estrutura para garantir direitos para todos os cidadãos. E mais importante até que isso, eles criaram um sistema de contrapesos para que nenhum dos cidadãos romanos tivesse poder absoluto ou um poder excessivo sobre os outros. Então, o Senado, ele funcionava por uma questão de votação. O líder do Senado, que era o cônsul, tinha que ser reeleito anualmente. Então, havia todo um sistema para que ninguém se perpetuasse no poder e para que o poder fosse diluído entre as pessoas e que eles consideravam que dessa maneira eles evitariam que ocorresse injustiça. Então, isso colocou Roma num patamar muito elevado em comparação aos outros povos da época. O sistema político deles foi mais avançado do restante dos outros povos da época e era um sistema que funcionava. O povo romano começou a se tornar um povo muito prático, muito pragmático. A estrutura social deles funcionava muito bem. Isso, por um lado, deu muita eficiência para eles, tudo que eles faziam era muito eficiente, e por outro lado, deu autoridade moral para eles perante os outros. Eles sabiam que o sistema deles era mais avançado e eles, de certa forma, se colocavam numa posição de superioridade moral sobre os outros. Isso ocorreu muito bem, com alguns períodos de queda, houve guerra civil, houve períodos que um ditador ficou por mais tempo no controle do Senado, mas inclusive essa ditadura era prevista em lei, em períodos de crise, em períodos de guerra, eles nomeavam uma pessoa para ficar mais tempo o que se chama assim, poder executivo, vamos dizer assim, mas houve altos e baixos, mas esse sistema funcionou por quase 500 anos. Até que teve a guerra civil ali no final da República já, entre Pompeu e César. César ganhou, ele ficou como ditador um tempo, e o sucessor do César, que foi o Augusto, ele se tornou o primeiro imperador romano. Historicamente se considera que o Império Romano começou no ano 27 antes da nossa era. Então deu quase 500 anos de república e daí começou o Império Romano.
O Império durou outros quase 500 anos. Ele teve um período de auge, ali que chama de período dos Antoninos, os grandes imperadores. Depois houve um período grande de decadência do Império Romano, e ele entrou em colapso. O Império Romano do Ocidente, ali, Roma, entrou em colapso no ano 476 já da nossa era. Então, quase 500 anos também. É uma história longa, uma história muito interessante, de mais de 1.200 anos, uma história de sucessos, mas também uma história muita gente doente, muita patologia. Agora, é da natureza humana, a história humana. Influenciou muito toda a história humana posterior. O nosso mundo hoje tem muito de influência dessa estrutura romana, mas a gente tem que falar do parapsiquismo. Do ponto de vista parapsíquico, lá eu falei de 2.000 anos antes da nossa era, já existia o povoado na região de Roma. E eles tinham um comportamento tribal, clânico. Então, da mesma maneira que quando a gente falou lá das sociedades tribais e de outros grupos da antiguidade, os romanos inicialmente eles tinham esse mesmo comportamento, clânico e tribal. Eles chamavam a família, essa família expandida, que chama de clã, eles chamavam de gens, e dentro dos gens eles tinham os ancestrais vivos e os ancestrais dessomados, já mortos. E esses ancestrais mortos, eles tinham alguns nomes, então eles chamavam de manes, lares e gênios. Então eles tinham alguns nomes para chamar as consciex. E as sensitivas mais gabaritadas, mais experientes romanas, eles chamam de sibilas. Tem inclusive uma história lá dos livros sibilinos, que era que uma sibila levou o livro de pré-cognição para o Senado e deixou no Senado, os senadores consultavam esse livro. É da mesma ideia. As sibilas eram as sensitivas populares, elas eram do povo. Mas essa característica tribal e clânica, ela foi perdendo força na medida em que Roma se expandiu. A República se expandiu, depois o Império se expandiu muito mais. E a cada nova conquista, Roma levava o estilo de vida romano, mas por outro lado também trazia influências desse outro povo. Roma não tinha uma tradição antiga, bem constituída, religiosa, etc., porque eles tinham de um lado os latinos, de outros etruscos, que eram povos que não eram bem consolidados. Ali em Roma eles tinham uma tradição um pouco, não era muito clara. Então, a hora que eles, por exemplo, conquistaram a Grécia, que a Grécia tinha uma cultura mais refinada, uma tradição, uma mitologia mais rebuscada que a deles, o que eles fizeram? Trouxeram a cultura grega para dentro de Roma e incorporaram aquilo tudo no estilo de vida deles. Então eles passaram eles absorveram muito comportamentos gregos. Eles tinham críticas aos gregos, falavam que os gregos eram moles, que eram teóricos, ficavam filosofando, não eram práticos. Então eles tinham uma relação de admiração, mas também de incômodo, de implicância com os gregos. É uma situação, como, assim, devido às proporções, Brasil e Argentina atualmente, ou Inglaterra e França, tinha uma rixa, tinha uma rivalidade entre eles. Mas como a cultura grega era uma cultura mais refinada, na hora que eles conquistaram a Grécia, eles absorveram aquilo tudo. E muito da cultura romana eles fizeram um paralelo com a cultura grega. Então, por exemplo, você pega assim, o deus dos mares, um era Netuno, o romano era Netuno, o grego era Poseidon. Então eles fizeram um paralelo, eles compararam os dois. E Júpiter, que era o deus romano, eles compararam com Zeus. Então eles fizeram várias aproximações entre a mitologia e a cultura romana com a grega. Na medida que eles foram absorvendo a cultura grega, eles absorveram também o modo de pensar, a filosofia e os oráculos, os templos. Então, o oráculo de Delfos, os templos gregos, tudo aquilo que a gente falou na apresentação sobre a Grécia, eles foram incorporados pela cultura romana e continuaram sendo utilizados. Então, durante o Império Romano, aquela estrutura parapsíquica grega continuou sendo utilizada. Por outro lado, os filósofos e os pensadores da época de Roma, eles não eram bem como os filósofos gregos.
Na época da Grécia existia a influência primeiro pitagórica, depois socrática, aquela turma toda, mas durante o Império Romano a maior influência filosófica foi a influência de Aristóteles. E ela tinha uma conotação, uma abordagem mais materialista. E as linhas filosóficas que eram as principais da época de Roma, que eram os estoicos, os peripatéticos, o pirronismo, o criticismo, o ceticismo, aquela turma toda lá, eles tinham uma conotação mais materialista e mais crítica, mais questionadora, que o criticismo e o questionamento são positivos, mas eles davam uma conotação mais materialista. O romano ele era muito pragmático, muito prático. Ele queria saber do que dava resultado imediato, que ele podia aplicar na vida cotidiana dele no momento. Então, eles tiveram um grande sucesso, um grande resultado, por exemplo, na área da engenharia, na área das finanças, da economia, da logística, na área militar. Tiveram um grande sucesso em todas essas áreas práticas, técnicas. Agora, com relação ao pensamento, eles não tiveram tanta profundidade, por exemplo, quanto os gregos tiveram. Essa foi a influência grega, mas também tiveram outras influências. Um grupo que influenciou muito também a cultura romana parapsíquica foram o pessoal da Mesopotâmia. Os caldeus, os persas, eles influenciaram bastante. Então, vários magos caldeus começaram a ser trazidos para Roma para desempenhar suas atividades, para servir como conselheiros, inclusive alguns imperadores. O curioso é que eram alguns dos mais patológicos dos imperadores. Por exemplo, Calígula tinha magos caldeus aconselhando ele, Nero tinha magos caldeus aconselhando ele. Calígula contam que ele não conseguia dormir à noite porque as consciências vinham atacar ele sofreu muitos ataques extrafísicos, então ele precisava de auxílio, de assistência até para conseguir ter um pouco mais de sossego, mas ele teve uma vida bem difícil. Além dos imperadores, vários escritores romanos abordaram também o tema parapsíquico. Por exemplo, Virgílio, aquele que escreveu a Eneida, ele conta numa parte do livro dele que Enéas, aquele sucessor lá de Troia, ele fez um resgate extrafísico, ele foi até o Hades resgatar uma mulher. Ovídio ele tinha influência pitagórica, então ele falava lá das múltiplas vidas, etc. Lucano também era outro escritor que ele escreveu uma obra chamada Farsália. Farsália foi uma crônica sobre a guerra civil entre Pompeu e Júlio César. E no livro dele, nessa Farsália, ele tem uma passagem lá que ele fala sobre a evocação de consciências. Ele conta todos os procedimentos que eles utilizavam na época para evocar as consciências. E além dos escritores, que escreveram obras, vamos chamar assim, romanceadas, literárias, nós temos também pensadores, por exemplo, Marco Túlio Cícero, que foi um dos grandes pensadores romanos, o maior advogado, o maior orador também de Roma. Ele, quando a gente falou sobre os druidas, eu acredito que eu falei que Cícero teve contato com os druidas, ele ficou impressionado com a sabedoria dos druidas, ele tinha interesse. Ele escreveu obras, nas obras dele também ele falou de parapsiquismo. Tem uma obra lá que é De Divinatione, acho que é o nome, ele fala sobre pré-cognição, adivinhação do futuro. Ele tem uma abordagem crítica, o que é até interessante, mas ele escreveu uma obra sobre o assunto. E mais ou menos lá pela virada do século I antes da nossa era, para o primeiro século da nossa era, mais ou menos naquela virada ali de século, a filosofia começou a ter uma nova mudança de abordagem. Por exemplo, você pega lá Fílon de Alexandria. Fílon de Alexandria, ele era um judeu que vivia em Alexandria, no Egito, e ele teve uma educação greco-romana, e ele procurou conciliar a razão, a lógica e a racionalidade greco-romana com o processo extrafísico, até teológico, ou seja, do judaísmo. E algumas coisas ele errou, mas outras coisas ele ajudou a filosofia greco-romana, porque ele ajudou a mentalidade greco-romana a sair dessa abordagem mais materialista. Outros dois pensadores do primeiro século foram muito importantes do ponto de vista parapsíquico, foram Plutarco de Queroneia. Plutarco ele era um oficial, um servidor lá do Império Romano, que na metade da vida dele ele abandonou o cargo dele, que era um cargo de prestígio, e ele se mudou para o oráculo de Delfos. Ele se tornou sumo sacerdote lá e ele ficava junto com as pitonisas ali, interpretando as comunicações. Ele estudou muito, ele tem obras sobre
as próprias comunicações parapsíquicas, os relatos deles são bem interessantes. Outro grande pesquisador, e uma consciência de um gabarito evolutivo bem elevado, foi Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, ele era um filósofo neopitagórico que nasceu ali na Ásia Menor, na região onde hoje é a Turquia, na cidade de Tiana, que fica na Capadócia. E ele foi um dos grandes, acho que o grande sensitivo da época. Ele viveu na mesma época de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, mas se você tirar toda a questão emocional de lado, você comparando um com o outro, você vê que ele foi mais avançado que Jesus. Ele frequentou todos os principais templos da época, ele era reconhecido como autoridade entre pensadores, entre políticos, todos reconheciam o gabarito dele, a sabedoria dele. Do ponto de vista parapsíquico, ele era muito consciente do parapsiquismo dele. Ele tinha um grupo de discípulos que ele dava aula para eles. Parece que ele escreveu obras, algumas obras dessas os árabes continuaram traduzindo. É uma grande personalidade, e uma das hipóteses que o professor Valdo levanta é que na época ele já era um ser desperto. Então é uma personalidade interessante de se estudar aí por conta de vista da questão da desassedialidade dele e da lucidez parapsíquica que ele tinha isso há 2000 anos atrás. Mas Roma, como a gente sabe, ela teve a queda do Império Romano, que é lá do ano 476. Falar da queda do Império Romano, tem muita gente boa que já estudou isso. Por exemplo, Edward Gibbon, historiador, tem um livro clássico, um grande clássico da história, falando sobre isso, e tem outras obras que falam, mas do meu ponto de vista, a base da queda do Império Romano foi a anticosmoética mesmo. Eu venho pensando aqui que, assim, estudando a história do parapsiquismo, a gente vê que todo mecanismo que ele é de natureza anticosmoética, ele não se sustenta ao longo do tempo. Ele pode, por algum tempo, se manter, mas ele vai se desestruturar ao longo do tempo. Porque a anticosmoética, ela é autodestrutiva. Então você começa a ter um grupo que começa a ter comportamentos antiéticos, internamente no grupo, um puxa o tapete do outro, um engana o outro, um envenena o outro em casos mais complicados, etc. E de dentro para fora, esse grupo entra em colapso. Hoje a gente pode ver lá a crise dos Estados Unidos, isso aí tudo é da mesma essência. A ganância, o egoísmo, a vaidade, o poder, a corrupção, comportamentos anticosmoéticos. Então a gente vai ver na história, todo mecanismo anticosmoético, ele não se sustenta ao longo do tempo. E a hora que Roma se tornou uma grande potência militar, passou a explorar os outros, agredir, invadir, violentar, e ter um excesso de riqueza, um acúmulo exorbitante de riqueza, sendo que o resto do mundo trabalhava para sustentar a riqueza deles, isso não podia se sustentar. Então o exército passou a influenciar muito, porque eles sabiam que eles sustentavam o império. Generais começaram a dar golpe de Estado para se tornar Césares, e começou uma briga de poder, morte de vários Césares, vários generais se colocando na posição de César, de imperador. Então o Império Romano se tornou uma estrutura muito complicada. E quando que começou isso? A hora que esse sistema de contrapesos que a República tinha justamente para preservar o sistema, esse sistema de contrapesos ele entrou em colapso. Outra questão do Império Romano é que a partir ali do ano 150, 200 já da nossa era, o cristianismo começou a ter ascensão. A gente vai falar do cristianismo aqui acho que na próxima apresentação. Mas o que aconteceu é que o cristianismo, na hora que ele tomou o poder mesmo de fato, que foi ali na época de Constantino, dali para frente, no ano 300 e tanto, ele começou, a hora que ele tomou o poder, ele começou a perseguir os cultos anteriores, os cultos romanos, que ele chamou de cultos pagãos, começaram a perseguir, e toda essa estrutura cultural, mitológica, parapsíquica e política, social, etc., do Império Romano, que veio da Grécia, que veio daquele mundo mediterrâneo, ela entrou em colapso. Então, o mundo romano acabou, né, nessa época, ali no ano 476, e depois disso a gente entra ali na era cristã, que vai ser abordada no próximo vídeo.
Então, espero vocês até a próxima apresentação, espero ter contribuído com as pesquisas de vocês. Então, até logo.